Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Abelha e quero abençoar você com esta palavra. Meus irmãos, a palavra do Senhor em 1 Coríntios 4:2 diz: além disso, requer-se dos despenseiros, que cada um se ache fiel. Vamos falar hoje sobre os benefícios da mordomia. Amém? Então vamos entender aqui um pouco sobre mordomia. Queridos, a palavra mordomia no Novo Testamento, ela é uma palavra grega que significa administração da casa. É uma gestão responsável daquilo que pertence a outro. Então, biblicamente, o mordomo não é o dono, mas ele é o servo, o administrador daquilo que o Senhor ou o dono confiou a ele. E nós somos mordomos daquilo que Deus nos confiou. Então, tudo pertence a Deus. O tempo, os recursos, os dons, o corpo, a família e, acima de tudo, o ministério aonde nós nos congregamos, a igreja, de um modo geral. Então, Jesus aqui tratou a mordomia como um princípio do reino, deixando claro que a fidelidade no pouco, olha só, determina a autoridade no muito. É o que está lá em Lucas 16:10. Então, quais são os benefícios da mordomia? Primeiro, alinhamento com a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Irmãos, o mordomo fiel, o dispenseiro fiel, ele vive consciente de que a sua vida está a serviço dos propósitos de Deus. E isso gera uma ordem, uma clareza espiritual, mas também uma direção. Louvado seja Deus. Segundo benefício, prosperidade com propósito. Irmãos, a Bíblia não separa provisão de responsabilidade. Deus confiou os recursos a nós, ou seja, nós somos chamados para administrar aquilo que Deus nos confiou, para a sua glória, mas também para abençoar o próximo. Então, todos os recursos que vêm nas nossas mãos, tudo aquilo que chega nas nossas mãos, vem primeiro da bênção de Deus. Mas eu preciso ter responsabilidade com essa bênção, com essa provisão que vem nas minhas mãos. Não só para a minha vida, para a minha casa, mas para o reino de Deus e para o próximo. Lembre-se disso. Louvado seja Deus. Terceiro benefício, a recompensa eterna. Irmãos, a fidelidade, ela é primordial, ela é a base da mordomia. Por quê? Porque vai resultar em honra eterna. O Senhor, ele vai recompensar, não pela quantidade daquilo que você fez, mas pela fidelidade como você fez. Aquilo que você recebeu, aquilo que você zelou, que você cuidou, e quando você entregou no tempo certo, ou no tempo dele, enfim, você fez isso com muito zelo, você fez isso com muita dedicação, com muita responsabilidade. Louvado seja Deus. No entanto, meus irmãos, existe também, e quero compartilhar com você, os males do mordomo infiel. Nós vimos aqui os benefícios da mordomia, ou seja, daquele mordomo fiel. Mas existem os males. Existe uma cobrança de Deus para quem faz o trabalho do Senhor de forma relaxada, de forma imprudente, com desdenho daquilo que é santo. O primeiro mal, entre os males, o primeiro é a perda da confiança. Isso é terrível. O mordomo infiel, ele age como dono, não como servo. Então ele não tem satisfação a dar a ninguém. O mordomo infiel, ele não dá satisfação a ninguém.
ele faz o que está no coração, ele anda pelo próprio coração. E isso quebra o princípio de submissão, não só a Deus, mas também às autoridades constituídas por Deus, sobre a pessoa. E devemos pensar nisso com muito zelo, querido, porque a quantidade, o número de pessoas imprudentes, infiéis, insubmissas, queridos, é terrível, é muito grande, é devastador, é terrível. Só que isso tem um prejuízo espiritual, mas também tem um prejuízo natural. Não é só quando chegar na eternidade, né? Aquela plantação, ela vai ter uma colheita aqui também. Segundo mal, o juízo e responsabilidade severa. Jesus advertiu que o servo que conhece a vontade do Senhor e não a pratica será responsabilizado com vigor. Meu irmão, para toda plantação tem uma colheita. Essa é a lei da semeadura, é universal. Em todos os fatores da vida. Tudo aquilo que a gente faz relaxadamente. Você vê que Jeremias já diz que quem faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Faz de qualquer jeito. Faz sem amor, sem zelo, sem cuidado. E abandona de qualquer jeito também. Recebe de qualquer jeito, faz de qualquer jeito e abandona de qualquer jeito. Isso é extremamente perigoso. Terceiro mal, a desordem espiritual e moral. A infidelidade gera desperdício, prejuízo, orgulho, autossuficiência, afastando o coração da dependência de Deus. Pessoas que são mordomos infiéis, eles estão sempre encontrando defeito e falha nos outros, porque os defeitos e as falhas estão nele. E como ele não tem humildade de reconhecer os seus defeitos, as suas falhas, então eles transferem. E essa transferência, nem sempre, ela é com entendimento, né? Essa é uma transferência do inconsciente. Mas há um perigo nisso. Mesmo que a pessoa não saiba administrar os seus erros, as suas falhas, ela tem autorresponsabilidade com isso e será cobrada. Há um perigo da mordomia infiel, há um perigo do dispenseiro infiel, daqueles que fazem relaxadamente. Mas, aplicando a mordomia, né, na nossa vida de forma correta, existe, né, algumas verdades. A primeira, tudo que possuímos é empréstimo de Deus. Tudo vem de Deus, nós não temos nada, querido. Lembre-se disso. Segundo, a fidelidade é medida pelo caráter, não pela aparência. Como é que você encontra fidelidade? Pelas obras, pelas atitudes, pelas ações, pelo testemunho. É quando você encontra fidelidade. Deus honra quem administra bem o que ele confiou. Tudo aquilo que Deus te confiou, seja para a sua própria vida, seja para a igreja, seja para a comunidade da fé, seja para o seu trabalho, tudo aquilo deve ser feito com muito amor, com muito zelo, com muita responsabilidade, porque nós vamos prestar conta, meus irmãos. Não esqueça disso. Um exemplo lindo disso é José, lá do Egito. Né? José foi fiel como mordomo da casa de Potifar. José foi fiel na prisão e a mesma fidelidade dela foi aumentando de proporção. As responsabilidades foram aumentando de proporção. Ele chegou escravo e foi mordomo da casa de Potifar. E agora, por ter sido fiel, Deus honra ele e põe ele agora como mordomo do Egito. Governador do Egito, que coisa linda. A fidelidade de José abriu portas que nenhum homem poderia fechar e que nenhum homem poderia abrir, somente Deus. Há uma recompensa para a fidelidade, queridos. Aleluia. John Wesley, ele disse, ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder e dê tudo o que puder. Isso é mordomia cristã.
Que coisa linda. A W. Tozer, ele disse, Deus não procura grandes homens, mas homens fiéis ao que ele lhe confiou. O que é que faz um homem de Deus? É a sua fidelidade, é o seu compromisso com o reino de Deus, com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com a sociedade, enfim, é um compromisso com tudo. A mordomia cristã, aqui para concluir, revela quem governa o coração. O mordomo infiel, querido, ele não glorifica a Deus. Mas o mordomo fiel glorifica a Deus com tudo que ele administra, seja pessoal, seja profissional, seja espiritual, ou seja ministerial, em relação à igreja. No entanto, o infiel transforma a bênção em juízo. No reino de Deus, fidelidade não é opcional, é requisito. Escreva isso aí, por favor. Escreva isso aí. No reino de Deus, fidelidade não é opcional, é requisito. Quem entende que tudo vem de Deus, aprende a viver para Deus. E isso muda o presente e define o futuro, a eternidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te abençoo. Eu declaro sobre você a bênção do Senhor. Que a mão do Senhor te sustente e te guarde. Que o Senhor te faça um mordomo fiel. E que você deseje, queira e tenha autorresponsabilidade e fidelidade nessa mordomia, no zelo, no cuidado, no amor, no trato. Aleluia. Da maneira como lidar com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, seja pessoal, familiar, seja profissional, seja ministerial, espiritual. Que o Senhor te abençoe. Que você seja fiel no pouco para que você experimente a medida de Deus. Porque aquele que é fiel no pouco, ele coloca sobre o muito. E que você desfrute do muito de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja ricamente abençoado e não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, se inscreve no canal e deixe o seu comentário.